Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada do que vivemos no passado se compara a tudo que Deus tem reservado para nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe um mundo espiritual que ele precisa ser descoberto. E é através da palavra de Deus que nós começamos a ter consciência desse mundo. Porque nós aprendemos a identificar os sentimentos que vêm da presença do Espírito Santo. Nós oramos, nós louvamos, nós nos arrependemos, nós perdoamos, nós insistimos em tentar amar. Insistimos também em colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. A nossa busca se torna outra. Já não buscamos mais os nossos sonhos, mas procuramos viver os sonhos de Deus. A nossa alegria é servir o Senhor, é sentir a Sua presença, é estar unido com Ele. No passado, nós vivíamos em eterna desobediência, em pecado. Ouvíamos Deus pedindo as coisas, mas não sabíamos interpretar o que era a voz de Deus. E a cada vez que nós nos sentíamos mal, nós tentávamos encontrar uma solução ou um novo sonho. Pensávamos se nós colocássemos a culpa nas outras pessoas, isso acabaria resolvendo esse sentimento. Se nós tivéssemos conquistado certas coisas, isso iria mudar o estado do nosso coração. Já não iríamos mais nos sentir sozinhos, já não existiria mais ansiedade, nem medo, nem tristeza. Mas nós sabemos hoje que nada disso significa que nós podemos mudar esses sentimentos através das coisas do mundo. O único que pode mudar isso é o Senhor. E esses são os sentimentos de quem espiritualmente está morto. Porque nós só vivemos quando nós conhecemos ao Senhor. E é através da palavra de Deus que a nossa fé aumenta. Então nós não buscamos Deus porque Ele pode nos dar as coisas. Nós buscamos Deus por quem Ele é. E o Senhor é o nosso Pai. É através dele que nós encontramos a nossa família, o significado da nossa vida. Entendemos o nosso chamado, que é anunciar o Evangelho a todas as pessoas, que é ser sal, que é ser luz. Nós somos filhos de Deus. Nosso destino está ligado à eternidade. Nós não queremos apenas viver essa vida, mas viver toda a eternidade ao lado do Senhor. E o céu começa aqui, quando eu me ajoelho para orar, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu obedeço às coisas que o Senhor coloca dentro do meu coração, quando eu renuncio o pecado, quando eu deixo de desobedecer. E eu preciso olhar a minha velha vida e tudo aquilo que eu vivi longe de Deus para entender que as coisas que Deus faz por mim são muito maiores, são muito melhores. Se eu não pudesse comparar a minha vida com a minha vida passada, passaria despercebido o tamanho da graça que está sendo jogado sobre mim, colocado dentro do meu coração. Porque quando nós sentimos o perdão e a misericórdia de Deus, é que tudo começa a fazer sentido. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Efésios 2, versículo de 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que os governa, os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana.
fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está reconhecendo que antes de conhecer a Cristo, a vida dele era controlada por um comportamento, assim como a vida de todas as pessoas que continuam a desconhecer ao Senhor. E isso é uma coisa que nós não conseguimos entender. Nós achamos que a bondade é uma coisa que a pessoa faz porque ela quer. E a ruindade também. Então a pessoa escolhe se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, se ela vai dizer a verdade, ou se ela vai mentir, se ela vai amar ou se ela vai odiar. Tá vendo que são todos sentimentos antagônicos, são comportamentos contrários. Nós vivemos uma batalha espiritual e é uma dualidade. Só tem Deus e tem o diabo, não tem outro. Quando Deus está perto, quais são os sentimentos? Paz, amor, esperança, fidelidade, amabilidade, autocontrole, domínio próprio. E quando o diabo está perto? Mentira, tribulação, ansiedade, aflição, medo, descontrole. Então nós não podemos fazer nada do que nós gostaríamos de fazer. Esse poder não está nas nossas mãos. É como se você estivesse preso dentro de uma prisão e eu dissesse, você pode escolher em qual cela você quer ficar. Isso é escolha? Isso é liberdade? Então, enquanto nós continuamos mortos, nós não temos escolhas. E Paulo nos diz, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados. Desobediência, pecado. Na nossa vida velha não tinha como nós obedecer a Deus, porque nós nem sabíamos quem era Deus, o que agradava a Deus, nem nada. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. Você acha que se fosse o suficiente, você ouviu o devocional todos os dias, eu ia falar para você ler a palavra? Para que eu iria colocar na tua rotina uma coisa que é desnecessária? Você acha que fosse suficiente eu ia falar para você ouvir louvores e substituir todas as tuas músicas? Não. Nós falamos sobre isso ontem. Então, para que nós possamos ter uma experiência completa com o Senhor, você pode jogar fora o devocional, você pode jogar fora o louvor, mas a palavra não. Porque tudo isso se baseia na palavra. Sem a palavra não existiria nem o devocional e nem o louvor. Então, primeiro vem a palavra. E na nossa velha vida não tinha palavra. Se você acha que pelo fato de você frequentar a igreja, você vai ouvir a palavra, você não vai ouvir quase nada, minimamente alguns versículos. E os versículos, eles podem ajudar? Sim. A despertar o interesse a ler a palavra, não ele por si só fazer alguma coisa. Se eu tivesse uma semente, colocasse ela na terra e não cuidasse, não regasse, não fizesse nada, ela não iria nascer. Então nós precisamos cuidar as coisas para que elas aconteçam. Então na nossa velha vida não tinha nada disso, só tinha pecado e desobediência. Não tem como você olhar para trás e achar que você era uma boa pessoa, quando o bem que você fazia se baseava nos teus interesses, ou no teu sentimento de medo, ou nas coisas que você achava. Não era de coração, você tinha um objetivo. Você quer que eu prove para você que isso é verdade? Que você amava por interesse? Bastou um erro dessa pessoa, uma coisa que ela fizesse que não fosse de acordo com os teus interesses, você descartou a pessoa. Já rotulou, já traiu, virou seu maior inimigo e agora pratica o mal contra essa pessoa. Nunca foi por amor. Porque sem Deus o amor não existe. Nós precisamos começar a ser honestos. Se eu olho a minha vida passada e eu nunca tive um relacionamento com Deus, não existiu amor, não existiu nada. E é por isso que os teus sentimentos eram tão atribulados. E você, ao invés de procurar Deus, procurava as pessoas e jogava o problema que você era sobre elas. E elas jogavam sobre você, como se cada um pudesse suprir a falta de Deus do outro. E não, nós não podemos. Mal nós damos conta da nossa própria vida. Só que a questão toda aqui é que nós estávamos mortos. E o diabo controlando a nossa vida e só assistindo. É como se ele fizesse fofoquinha cada hora para jogar um contra o outro. Vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais.
Então nós estávamos servindo a quem? Ao diabo. Quando eu estou espiritualmente morto, eu só sirvo ao diabo. Então se você está olhando uma pessoa que você nunca ouviu falar o nome de Jesus, que não ouve louvor, que não faz as coisas, você não consegue enxergar nada de Jesus, essa pessoa. Ela está assim, dentro da vida dela, dentro do mundo dela, ela aceita a mentira. Se for para mentir, para satisfazer o interesse dela e aquilo que ela acha, vive de forma simplista, se preocupa muito com a estética das coisas, o que os outros vão pensar, tem solução para tudo, mas não trabalha em nada. Não é alguém que põe a mão na massa e ajuda e vai no 1 a 1, não, é aquele que quer dar opinião sobre todas as coisas, mas na hora de ajudar não ajuda ninguém em nada. Espiritualmente morto. Controlado pelo diabo. E a palavra está dizendo, olha, você está formando relações, você está vivendo com pessoas que ela não tem a Cristo, cuidado, cuidado. Vocês mesmos seguiram esse caminho. Vocês sabem como era difícil fazer as coisas. Vocês conhecem os sentimentos dessa vida. Eu relatei praticamente quase 12 anos desses sentimentos ruins, escrevendo poesia dos 15 aos 27. Eu conheço bem essa vida, conheço bem esses sentimentos, conheço bem as mentiras que o diabo conta, conheço bem a dor que a falta de amor faz. E amar não é dar abraço, amar não é dizer te amo. O amor não tem nada a ver com essas coisas, isso é estética. Amar é quando você nem vê, a pessoa acordou de madrugada para ver se você está coberto. Amar é colocar comida na mesa todas as vezes. Amar é a pessoa te proteger nos momentos que ela acha que você não está sabendo fazer o que é o certo. Amar é dizer a verdade. Amar é muitas vezes castigar, sim. É mérito. Não adianta a gente achar que nós seremos como Deus, porque nós não seremos, nós não temos misericórdia dentro de nós. Apenas se nós recebermos de Deus, aí sim nós podemos dar. Sem isso, não. Então esses governos, eles dominavam a nossa vida. E você fez diversos sonhos. Quem não sabe por que não vive os teus sonhos e por que nada dá certo. E aí a gente planeja com o diabo, mas quer que Deus faça realizar. Não, eu vou na igreja, vou fazer uma campanha, vou fazer uma oração, uma peregrinação, eu vou oferecer na quaresma, e é sempre isso, vive de acontecimentos. Sonham com o diabo e tenta fazer Deus realizar e depois se frustra, como se Deus não existisse. Aí eles procuram religiões do diabo e elas dão, nossa, aí essas funcionam, com certeza, faz parte do mesmo plano. Que Deus tem para dar é para o seu povo. Não adianta a gente achar que vai criar planos longe de Deus sem olhar a nossa velha vida e entender isso que eu estou falando. Nós passamos por isso. E se nós pararmos de buscar o Senhor, essa vida ela vai voltar até nós. De fato, todos nós éramos como eles e viviam de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o corpo e a nossa mente queriam. Então nós éramos controlados. Por isso que você não consegue parar de fumar, parar de beber, pornografia, jogo e todas essas coisas. E ao invés de buscar a Deus, o que a gente faz? Cria clínicas, cria especialistas. Então uma pessoa senta para conversar com a outra, um psicólogo, e fica ouvindo a pessoa reclamando da falta de Deus na vida dela. E ela tentando entender. E são anos, anos, anos e anos. Quando ela vê que não dá conta, ela passa para o médico dopar a cabeça da criatura. E aí pronto. Para de pensar, mas continua sendo controlado, porque já não tem mais vida. E aí não dá certo, preciso me divertir, vou me drogar, vou beber, vou fazer as coisas. Aí eu quero sentir alguma coisa que seja prazer. E aí fica horas lá, vendo, pornografia para tudo quanto é lado. E a nossa vida vive em torno disso. Buscar prazer, satisfação, dinheiro e pessoas, só. Essa é a essência da nossa vida. Minha velha vida era assim? Com certeza. Com certeza, porque para mim o amor era uma pessoa. Só que Jesus me ensinou a amar de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado amar outra pessoa. Porque quando é Deus que nos ama, Ele nos dá a liberdade, Ele nos ressuscita.
Não é amor por interesse. Você entrega para a pessoa a chave da vida dela e fala: vai, semeia o amor no mundo, não baseado nos seus interesses, mas nos interesses de Deus. Então é uma coisa totalmente diferente quando nós vivemos unidos com Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Ontem nós falamos para não se embriagar, porque a bebida vai trazer a desgraça, mas nos enchermos do poder do Espírito Santo. Se você vai lá em Efésios 2, versículos 6, 8 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, e em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então Paulo, ele continua explicando a razão da mudança dele. Olha, eu estou vendo o que vocês têm feito, eu entendo o que vocês têm sentido, mas quando eu me senti assim, era porque Jesus não estava na minha vida. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha vida, como estão os meus sentimentos, o que mudou quando eu me aproximei de Jesus. E ele começa dizendo: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Então antes nós estávamos mortos, hoje nós estamos vivos graças a Deus. E eu precisei passar por um processo de conversão, em uma transição, que é um processo onde nós aprendemos a depender de Deus e deixar de depender das pessoas. É um processo onde nós buscamos a palavra de Deus todos os dias. Buscamos reconhecer o nosso pecado todos os dias. Não buscamos mais os nossos interesses, mas os interesses de Deus. Colocamos o arrependimento dentro do nosso coração. E ao invés de julgar as pessoas, através da sabedoria que Deus nos deu, nós aprendemos a compreender a razão. Ao invés de condenar, nós oferecemos a mesma salvação que nós tivemos. Então essa é a razão de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor, porque nós estamos unidos com Cristo e nós fazemos aquilo que Ele fazia quando Ele estava aqui. Então nós já não estamos mais mortos. Como eu sei disso? Pelo sentimento. Hoje eu posso sentir amor, sem precisar que alguém me ame. Hoje eu posso sentir felicidade, sem precisar que alguma coisa diferente aconteça. Hoje eu tenho paciência, não preciso que as coisas sejam no meu tempo, mas eu sei que Deus ele sempre cumpre tudo aquilo que Ele promete. E eu tenho esperança, que é saber esperar sem sofrer. Tenho também perseverança, que é saber que as coisas elas começam a dar certo quando eu faço da forma que Deus ensina. Então eu persevero, eu continuo insistindo, tentando cada vez mais poder ouvir a voz do Senhor para poder glorificá-lo. E tenho domínio próprio e o autocontrole, que é eu já não ser mais dependente de nada. Eu não tenho mais a dependência do amor das outras pessoas, já não tenho mais dependência de tentar sentir o prazer das outras pessoas, já não tenho dependência da opinião de outras pessoas. Tenho o domínio próprio, que é eu me colocar à disposição de fazer alguma coisa e continuar fazendo essa coisa. Poxa, você não consegue ler a Bíblia, não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de nada, e não vai conseguir mesmo, porque isso vem graças a Deus. Isso vai parar quando? Quando você começar a ler a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, a tua fé vai aumentar. E a tua fé aumentando, outras coisas vão acontecer. Olha aqui. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, como? Por meio da fé. Então a nossa salvação precisa de fé. E a fé aumenta com a palavra de Deus. Fé não aumenta servindo a igreja. Fé não aumenta
querendo, mentalizando, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero ter fé. Fé não aumenta você dando cesta básica para uma pessoa, você trabalhando, fazendo um sopão, fazendo um trabalho, uma caridade, trabalhando na quermesse. Fé não aumenta de nenhum jeito. Segundo a palavra de Deus, a fé é por ouvir a palavra de Jesus. Por isso que eu digo, leia a palavra de Deus. Porque conforme você vai lendo, mesmo que você não vá entendendo, porque a nossa mente ela está trancada, ela está morta. Então nós viemos ressuscitando e cada vez mais aquelas palavras elas fazem sentido. Se você estivesse entrando dentro de um carro, o carro ficou o dia inteiro dentro do sol. O carro tem ar-condicionado, mas a hora que você senta ali dentro, vai estar um calor do inferno ali dentro. Você pode ligar o ar, vai adiantar? Não. Precisa-se de um tempo até que o carro ele resfrie, até que aquele ar quente saia, para que o ar comece a fazer esse efeito. É a mesma coisa, nós vivemos no inferno o tempo inteiro. Não vai ter um milagre que você vai abrir a Bíblia e tudo vai entrar na tua cabeça. Não, mas você continua ali dentro sabendo que daqui um pouco as coisas elas vão mudar. Daqui um pouco vai ficar geladinho e gostosinho, e lá fora vai estar um calor do inferno. Mas Jesus vai estar te dando algo que outras pessoas elas não vão ter. E quando que as pessoas vão poder sentir esse frescor? Quando você for evangelizar alguém. Aí elas podem sentir um pouco do mesmo espírito que está em você. Aí elas sentem a paz naquilo que você está falando. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então isso não é nosso, isso não faz parte de nós. É Deus quem nos dá isso. E passa pela palavra. Passa pela palavra. Então se até hoje, se você ouve o devocional, você não se convenceu de ler a Bíblia, eu não sei o que você está fazendo. O que você está esperando Deus fazer? Se Ele está todo dia falando, vem, 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 você não vem? A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Faz sentido você sair caminhando aí 100 quilômetros para ir ver uma estátua em algum lugar? Você acha? Olha a palavra, vou ler de novo. A salvação não faz parte dos esforços de vocês. Você acha que é o jejum? Você acha que é a dor, é o sofrimento, a penitência? Você acha que a salvação é isso? Você acha que é cumprindo algum ritual que eu vou ser salvo, que eu vou ficar mais perto de Deus? E não é no dia a dia, não é em união com Cristo, não é nada. Olha para você ver como os nossos líderes espirituais, ao invés de eles estarem pregando a verdade, eles ensinam mentiras. Porque cada vez mais tem pessoas fazendo isso e acha bonito. Mostrar a bolha no pé. Olha a bolha no meu pé. Olha como eu sou peregrino. Olha como isso. É uma religiosidade que precisa de aspecto. Precisa de aparência. Eu preciso ver Deus. Eu preciso tocar em Deus. Eu preciso orar e contar. Porque eu vou repetir tantas vezes que eu posso não saber o mistério que eu estou. Deus está falando aqui, ó, filho, não é por esforço. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Então nós não fizemos nada para receber a salvação. Foi Deus que nos deu por misericórdia, porque nós nos aproximamos dele, porque nós buscamos a sua presença, porque nós quisemos estar vivos. Deus viu que nós estávamos insistindo todos os dias. Todos os dias a gente ia na porta e falava, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E nós insistimos em bater, até que ele abriu. E nós não saímos mais de perto dele. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Quem que nos transformou? Foi Deus. Quem que mudou o nosso coração? Foi Deus. Quem que já tinha um propósito para nós? Era Deus. Nós falamos sobre Jesus orar por aqueles que nós iríamos anunciar a mensagem. E olha como toda a palavra ela vem encaixada. É sempre as mesmas coisas sendo repetidas de formas diferentes. E é a mesma coisa que eu faço. Falo sempre a mesma coisa de forma diferente. Na essência, o evangelho é sempre o mesmo.
é arrependimento, é a salvação, é a glória de Deus, é o poder, é a misericórdia. Não são as obras feitas por esse mundo, mas as obras que nós fazemos são inspiradas por Deus. Não são as obras, é a intenção das obras. É a quem nós glorificamos pelas obras. Cristo nos criou para que nós pudéssemos fazer as boas obras. Você tem feito boas obras ou continua aí vivendo a tua vida? Se você não tem ajudado outras pessoas a despertar para o reino de Deus, eu não sei. Eu não sei o que você está esperando. Tanto para ler a palavra, e se já está lendo, já tem que chegar para o segundo passo. Cara, isso é palavra, eu não estou falando o que eu acho que você deveria. Deus falando com você. Você ora pedindo respostas. Deus te dá as respostas e você não faz nada. Se você está esperando Deus dizer aquilo que você quer, você desculpa, vai procurar o capeta que o capeta te dá. Nós estamos aqui para servir. Jesus foi por uma cruz, dizendo para Deus que seja feita a sua vontade e não a minha. E você, criatura, tá aí querendo o quê? Tá fazendo o quê para Deus, para estar exigindo tanto, para estar pedindo tanto? Não tá fazendo nada, não tá ajudando em nada. Nada. Meu, você recebe um devocional de graça, não tem ninguém cobrando nada, não tem ninguém ganhando nada. Nós damos Bíblia de graça para as pessoas, a troco de nada. A troco da tua salvação, porque a tua alma tem valor, a troco da obediência a Deus. E por que você não está ajudando? Todo dia eu oriento alguma coisa, baseado no que Deus coloca dentro do meu coração, porque para mim era muito mais cômodo eu continuar lendo a Bíblia, gastar esse tempo para mim, do que ficar falando muitas vezes com um povo desobediente, que não traz para si a responsabilidade do Evangelho. Vocês estão servindo a quem? Se vocês estão servindo a Deus, escutem a voz de Deus e obedeçam a voz de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Vocês conseguem obedecer o pastor, mas não conseguem obedecer a Cristo. Consegue ajoelhar para uma estátua que está morta, mas não consegue ver que Deus está colocando dentro do teu coração que os teus sentimentos estão todos errados, que você precisa buscar o que é certo, mas você tem medo. Medo de magoar, medo de decepcionar e sempre uma desculpa. Vai jogar a tua salvação fora por quê? A troco de quê? E aí a gente percebe que nada que a gente viveu no passado vai se comparar à vida nova que Cristo tem. Então já não vai ter mais dor, já não vai ter mais sofrimento, já não tem mais dependência, já não tem essas coisas sujas, já não tem mais nada. Todos esses sentimentos ruins, eles saíram de dentro de você. Porque Jesus entrou para morar na tua vida e você já não está morto. Pensa nisso. Pensa. Essa vida ela existe e muitos estão vivendo ela por renunciarem, por negarem a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, porque sem sabedoria a gente não consegue entender a mensagem de Deus. Sem a presença do Espírito Santo a gente não consegue entender a mensagem de Deus. Que você possa se arrepender de todo o seu coração. Que você leia a palavra de Deus, que você entenda que tudo que eu falo está na palavra de Deus, que você pare de querer insistir no que é errado, isso não faz parte da tua vida, que você entenda que enquanto você continua nisso, você vai estar morto. Cristo está fazendo um convite para a gente reinar com Ele, e você prefere viver a ilusão do diabo por um capricho, pela estética. Esquece um pouco a estética das coisas. Busca a verdade. Porque de ilusão a gente já não aguenta mais viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.